You are live. You are live. Vamos ver se entra. Ai. Beleza. Transmitindo já. Tá legal. Tá. Bom, vamos ver, né? Conforme a galera vai entrando, vamos aproveitar o nosso tempo aí. Nosso tempo é curto. Tempo é dinheiro também, tá, né? Para quem não conseguir assistir aqui ao vivo com a gente, vai ficar disponível na página do Facebook Espiritualidade Consciente até domingo. Muito bem? Então, boa noite, pessoal que está nos acompanhando, quem está nos assistindo aí pela nossa página no Face, pessoal que já nos acompanha há algum tempo. Aproveitando o momento do Setembro Amarelo, onde se foca bastante o cuidado com o suicídio, enfim, questões voltadas ao morrer, o viver, o sentido de vida, né, o significado da morte, a maneira como encaramos tudo isso aí. Carinhosamente pensei em chamar um parceiro aí, um amigo, um irmão aí de caminhada, nos conhecemos há bastante tempo aí, que trabalha efetivamente na área da saúde, de uma maneira humana, de uma maneira espiritualizada, né? Tive o privilégio de conhecer o João Luiz quando ainda estava na faculdade de medicina. Nos conhecemos em um movimento ligado à Igreja Católica, um retiro voltado à espiritualidade. E o João, com muito carinho, tem um testemunho aí, né, a partir dessa vivência que ele teve no movimento do Cenáculo, em Caxias do Sul, ali, tá, né, onde passou por bastante tempo colaborando com o movimento do Cenáculo também, né. E ele, de prontidão, aceitou esse convite aí, né. Voltou de férias, saiu de férias, voltou de férias, né, João, e garimpando a agenda, bababá, fechou uma data aí, graças a Deus, para a gente conseguir conversar um pouco aí e oferecer para as pessoas esse assunto aí que, de certa forma, é novo, né, mas que as pessoas talvez não tenham acolhido, assim, de uma maneira um pouco mais detalhada, e que seria um suporte em relação àquilo que é definitivo na nossa vida, na vida de todos, né, que é o momento final aí, o momento derradeiro, e que os cuidados paliativos entram com um carinho muito grande aí, pelas mãos dos profissionais da saúde, principalmente, né. Então, eu vou deixar que o João se apresente um pouquinho melhor aí para todo mundo aí, dizendo de onde ele é, o que ele faz, né, qual o trabalho dele, né, sinta-se à vontade, tá, João? Tá bem, Fabinho, muito obrigado. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, e falar sobre o cuidado paliativo sempre é um motivo de alegria para mim. Cuidado paliativo é com o que eu mais trabalho atualmente, a área que eu mais estudo e trabalho, e poder conversar com outras pessoas, e muitas que não são da área da saúde, sobre esse tema que eu sei que para muitos ainda é muito desconhecido, é sempre um prazer. Então, muito obrigado. Me apresentando, então, falando um pouquinho, né, da minha vida profissional, eu sou médico, me formei em Caxias do Sul no ano de 2007, depois vim a Porto Alegre fazer residência médica, onde eu fiz residência, especialização em clínica médica, depois em UTI, terapia intensiva, que é onde eu trabalho ainda hoje em dia, e depois de 2 anos praticamente só trabalhando com UTI, eu fiz a especialização em cuidado paliativo, e dentro do cuidado paliativo, a área que eu mais trabalho, ou enfim, que eu mais me dediquei, é com o estudo do luto. E esse é um pouquinho da minha vida profissional. Falando de outros aspectos importantes, acho que é importante a gente falar, porque eu sempre costumo dizer que quando a gente, por exemplo, atende um paciente, não são só questões físicas que interessam. Quando a gente está escutando alguém falar, eu tenho certeza que não são só as questões profissionais que interessam. Então, só para contar um pouquinho para vocês, então eu nasci em Caxias do Sul, minha família ainda mora na Serra, mas desde que eu me formei, desculpa, eu vim a Porto Alegre para estudar, e acabei permanecendo em Porto Alegre, onde moro então até agora.
sobre o que o Fabinho falou, de nos conhecermos no movimento, no Cenáculo de Maria, de Caxias do Sul. Vou contar rapidamente isso, né, Fabinho? Acho que é interessante, Ah, porque acho que tem tudo a ver com espiritualidade, com cuidado, com buscas. sim, Quando, sim. quando eu estava na faculdade, no segundo ano, então isso foi 2004, eu decidi que naquela época que eu iria conhecer diversas crenças, religiões, maneiras diferentes de olhar e pensar a espiritualidade, pela religiosidade nesse caso. Eu era católico, conheci a Igreja Católica, mas procurei, conheci outras religiões evangélicas neopentecostais. E na Igreja Católica, na verdade, não fui convidado, mas eu me convidei para participar de um Uhum. movimento que tem ligado à igreja, que se chama Cenáculo de Maria, e participei desde o primeiro encontro, desde o primeiro curso, em 2003. Me senti muito acolhido, senti que aquilo fazia muito sentido para mim, para minha vida e para o que eu pensava, tanto para mim quanto para o outro. Então, por lá permaneci por bastante tempo, frequentando, né, com bastante assiduidade até 2007, que foi quando eu saí de Caxias do Sul, e depois disso, com menos frequência, porém, sempre pensando com muito carinho nos amigos que eu fiz nesses anos de cenáculo e que até hoje muitos deles eu ainda tenho assim, a alegria de às vezes estar num dia corrido e receber uma mensagem carinhosa como eu recebi hoje da Eronita, recebi da Michele, por coincidência da Aline, várias pessoas no dia de hoje me mandaram mensagem, algumas que nem sabiam da nossa conversa, outras sabiam e me mandaram mensagem. Então, pessoas que eu carrego assim durante para minha vida e com muito carinho. Então, essa é um pouquinho da minha vida pessoal e profissional. E Sim, queria, Fabinho, agora que tu pudesse, enfim, conduzir a isso. Tu tens alguma sim, pergunta claro. De- a deixa, deixa eu só te pedir fazer uma pergunta técnica e tal. Assim, tu tá no Wi-Fi ou tá em 3G aí? Wi-Fi? Tá no Wi-Fi? O modem tá aí na tua sala aí ou tá fora? Porque o teu sinal ele tá dando uma pipocada aí. Não, tá aqui próximo e pelo que eu vejo no computador o sinal tá estável, mas às vezes pode Tá, acontecer. tá. Vamos ver, só pra se a gente equilibrar aqui, agora aqui também. Tive que abrir os obstáculos aqui pra gente ter uma melhoria no sinal aqui também. É mais tranquilo. Na internet tem dessas aí, né? Ainda mais que aqui na Serra tá chovendo aí o sinal é um pouco chatinho. Mas aqui também tá chovendo. Mas conseguiram acompanhar essa primeira, isso que eu comentei? Sim, 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 sim. Se o pessoal aí tiver dúvida, tá assistindo, tiver dúvida, pode, pela área de comentários do Facebook, pode fazer perguntas, tá? Pode fazer questionamentos. O pessoal sabe o que quer, sabe o que não é, cuidados paliativos, processo de luto, fica à vontade. Na medida do possível, eu vou compartilhando com o João e passando para ele responder algumas coisas, né? Dentro do possível que o assunto nos permita aí também, tá? João, para quem, de uma forma sucinta, para quem não sabe o que é o cuidado paliativo, eu queria que tu desse uma explicada aí do onde que você atua nisso aí. Tá legal. Então, o cuidado paliativo é uma abordagem para o cuidado de pacientes que estão em uma situação que ameaça a continuidade da vida. Eu vou explicar a definição, essa definição é da Organização Mundial da Saúde, eu acho importante a gente detalhar com calma essa definição. Então, cuidado paliativo é um tipo de cuidado, é um tipo de abordagem para pacientes que enfrentam alguma doença que ameace a continuidade da vida. A gente entende, então, como doenças que ameaçam a continuidade da vida, desde doenças infecciosas, cardiovasculares, neoplasias, então câncer, mas é uma gama grande de doenças que podem ameaçar, então, a continuidade da vida.
O cuidado paliativo, então, é uma abordagem para cuidar desse paciente e da sua família. E isso eu acho muito importante frisar, porque eu costumo dizer isso, Fabinho, seguido assim. Falei isso hoje, inclusive, numa reunião familiar. Que eu tenho sempre a impressão, e as familiares normalmente concordam com isso, de que quando um paciente interna, de alguma maneira a família interna com o paciente. Então, quando um familiar adoece, de alguma maneira essa família também adoece junto. E quando a gente fala interna junto com o paciente, eu posso falar de algo, por exemplo, de um familiar que mora em outro país, em outro estado, mas no seu dia a dia, ao invés de conseguir manter suas rotinas e o seu trabalho, etc., fica com a cabeça e com o coração lá nesse hospital onde o seu ente querido está internado. Então, o paciente precisa ser cuidado, mas nós entendemos no cuidado paliativo que o cuidado é do paciente e da família. Por isso que eu trabalho com formação de médicos residentes e às vezes sou bastante insistente nessa questão de que a reunião com a família, falar com os familiares do paciente é algo muito importante e que faz parte do atendimento daquele paciente. Porque nós não cuidamos só do paciente, mas do paciente e da família. Seguindo um pouco mais, então, na definição. Então, cuidado paliativo é uma abordagem que cuida do paciente e da família que está passando por uma doença que ameaça a continuidade da vida. E nós trabalhamos através do diagnóstico e tratamento de vários tipos de sofrimento. Por que eu falo tipos de sofrimento? Porque a gente sempre imagina assim, um paciente está sendo cuidado por um médico, está internado, então esse médico ele vai prescrever remédios para vômito, ele vai prescrever remédios para dor, ele vai prescrever ou cuidar, enfim, de dispneia, que é falta de ar. E isso tudo é verdade, mas isso tudo são sintomas e sofrimentos físicos. E quando um paciente está passando por uma fase, e aí vamos olhar em especial quem está chegando no final da vida, nós entendemos que há muito mais para ser cuidado além das questões físicas. Mas os sofrimentos podem ser não só físicos ou não físicos, mas sociais ou familiares. E às vezes nós temos famílias sofrendo muito. O sofrimento pode ser espiritual, de um paciente para algum paciente, isso é algo muito relevante. O sofrimento ele pode ser psicológico. Então, o cuidado paliativo tem um olhar para os sofrimentos ou para as dimensões do ser humano, as dimensões física, espiritual, psicológica e social. Dessa maneira que a gente entende que alguém que está passando por uma situação que ameace a continuidade da vida deva ser cuidado. Eu costumo também falar isso, e eu falei hoje nessa mesma reunião para um paciente que eu conheci ontem. Eu não estou aqui para cuidar do câncer da Dona Maria, usando o nome fictício. Eu não estou aqui para cuidar apenas da dor física, mas eu estou aqui para cuidar da Dona Maria. E às vezes o que faz sentido para a Dona Maria pode ser algo completamente diferente do que faz sentido para outra paciente do sexo feminino, da mesma idade, com a mesma doença. Nós temos uma biografia, nós chegamos num estágio no hospital, no consultório, enfim, com toda uma biografia e cada paciente construiu na sua vida essa biografia e pode nos dizer o que é importante, o que não é, o que faz sentido e o que não faz sentido para esse paciente. Compreendido. A questão da abordagem. Oi? Eu só ia falar uma coisa assim muito importante de falar agora desde o início. Sim. Que existe uma ideia que é muito equivocada de que cuidado paliativo é cuidar de quem está no final da vida ou de quem está morrendo.
de quem está morrendo. Nós também cuidamos de quem está em fase final de vida. Mas o cuidado paliativo é uma abordagem que deve ser iniciada o quanto antes. Então, se um paciente tem um diagnóstico, por exemplo, de uma doença incurável, e pode ter muito tempo de tratamento, né, pela frente, esse paciente tem indicação de ser acompanhado pelo cuidado paliativo. Quando me chamam e o paciente já está numa fase muito avançada, numa fase de final de vida, aí o que eu posso oferecer para esse paciente é muito menos do que o que eu posso oferecer se eu acompanhar esse paciente desde o início, desde o diagnóstico da doença. Sim, muito bom isso. Acho que é justamente o que eu ia te perguntar, né, da curiosidade que eu tenho, né, apesar de eu ter lido várias fontes aí que traziam explicações sobre o cuidados paliativos, quando exatamente inicia esse acompanhamento de cuidado paliativo com o cliente, né? De certa forma, tu acabou de citar, né? Quando se tem o diagnóstico de algum tipo de doença que coloque em risco a continuidade da vida. Mas, por exemplo, vamos ser mais específicos, né? Quando a pessoa tem o diagnóstico de câncer, algum câncer específico que coloque ela realmente em risco, né? Nesse momento, no primeiro momento, obviamente, tu vai falar com o paciente e depois chama familiares para acompanhar como que é esse processo de início do cuidado paliativo. Certo. Bom, então assim, Fabinho, tem uma coisa que é assim, vamos chamar assim, do mundo ideal e do mundo possível ou real, né? Sim. Idealmente, esse paciente com diagnóstico deve ser encaminhado, então, para uma equipe de cuidado paliativo. Isso acontece na prática? Na maioria das vezes, não. Tá? Por quê? Porque o cuidado paliativo no Brasil ainda é uma área que está engatinhando ou começando. Tá? Em outros países do mundo, principalmente Austrália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em vários outros, para usar um exemplo aqui próximo, na Argentina também, o cuidado paliativo ele já é uma especialidade médica e muito mais de um conhecimento muito mais difundido, não só na área médica ou na área da saúde, mas na sociedade. Então, no Brasil, a gente ainda tem muita dificuldade. Grandes hospitais, como, por exemplo, em Porto Alegre, Hospital de Clínicas, Santa Casa, Hospital Conceição, Hospital São Lucas, grandes hospitais, todos eles têm equipes de cuidado paliativo. Mas eu sei disso e a gente sabe que essa não é a realidade da maioria dos hospitais no Brasil. Tá? Então, se possível, o paciente deve ser encaminhado para uma equipe de cuidado paliativo para atendimento no consultório ou ambulatório. Se necessário, pode ser internado com essa equipe, isso é o ideal. Mas, muitas vezes, a gente não tem equipe disponível próximo do local que a gente trabalha. Eu tenho muita sorte assim, de trabalhar na Santa Casa, onde nós temos um serviço de cuidados paliativos já muito bem estruturado e onde a gente tem, então, a possibilidade de atender muitos pacientes internados, pacientes em consultório, pacientes no ambulatório, tanto de convênio quanto pacientes do convênio SUS. Todos eles podemos atender e atendemos na Santa Casa. A tua pergunta antes mais específica assim, bom, como é que começa esse atendimento, né? Nós não podemos esquecer que o nosso principal, vamos dizer assim, foco é o paciente. Né? Então, eu preciso conhecer esse paciente. Eu preciso saber desse paciente que eu vou cuidar, não apenas as questões físicas, né? Não basta conhecer os exames, eu saber qual é o tamanho do tumor, que doença ele tem, não. Eu tenho que conhecer exatamente que pessoa é aquela. E isso não tem outra possibilidade de nós fazermos, senão conversando com o paciente, ou se ele tiver impossibilitado de conversar, tentando então conhecer o paciente através dos familiares.
Uma coisa que tu mencionou ali, né? Tu citaste no momento de diagnóstico, já se tem a abordagem. E também, pegando o gancho que tu comentou, essa dificuldade, digamos assim, né? Essa pouca demanda que temos ainda no Brasil, é uma questão cultural, né? Então, eu te pergunto o seguinte, por curiosidade. Existem pacientes que colocam resistência e não querem ter esse tipo de acompanhamento paliativo? Tá. Tá, Fabinho, só uma coisa. Demanda nós temos de sobra, tá? Assim, Uhum, necessidade nós temos de sobra. uhum, Deveria ter um número muito maior de equipes de cuidado paliativo. Então, demanda nós temos. O que nós não temos é um número de programas, né, estruturados ou de equipes, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, ainda entendi. habilitados para trabalhar com isso. Tá? Sim. Bem, se existe resistência do paciente, então, assim, ó, o cuidado paliativo é uma abordagem que o objetivo principal é aumentar a qualidade de vida. Tá? E aí eu estou Uhum. falando qualidade de vida e não quantidade de vida. Sim. Então, eu tenho muitos, com os meus pacientes de cuidado paliativo, eu estou muito mais preocupado com que eles tenham qualidade no tempo que eles têm de vida, isso pode ser dias, meses, anos, não sei, do que aumentar a quantidade de dias a qualquer custo. Tá? Então, Uhum. objetivo principal, qualidade de vida. E aí a gente tem que Uhum. perguntar, por que um paciente não gostaria de ter uma equipe que tem por objetivo melhorar a sua qualidade de vida? Né? Uhum. Essa pergunta que tu fez, seguida me fazem assim, mas quando tu fala cuidado paliativo, as pessoas não se assustam? Se assustam se não souberem o que é. Sim. No momento que eu posso explicar qual vai ser o nosso trabalho, e que o nosso trabalho é melhorar a qualidade de vida, respeitando as vontades do paciente, a imensa maioria, se não todos os pacientes, aderem muito bem ao tratamento e ao programa. Uhum. Agora, nós temos um outro ponto também importante de ser frisado. A grande maioria dos médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfim, profissionais da saúde, não conhecem o que é cuidado paliativo. E tem uma resistência muito maior do que os pacientes em escutar o que é. Então, se eu tenho Uhum. alguma dificuldade no meu dia a dia, muito mais do que com os pacientes, que na verdade é muito pouco quando existe, são com colegas da área da saúde, que não Olha muitas vezes só, entendem interessante. e acham que o cuidado paliativo é cuidar quando não temos mais o que fazer. E está muito longe disso. Nós, Uhum. eu falo muito seguido isso. Se alguém já escutou a frase, não temos mais o que fazer com esse paciente, essa frase não existe. Porque eu sempre tenho algo para oferecer. Eu sempre tenho algo para oferecer para o paciente. E se o paciente aí, às vezes, me pergunta, mas aquele paciente ele está em coma há muito tempo, não tem vida de relação, ou está falecendo, eu ainda tenho muito a oferecer, porque aí eu tenho uma família que está perdendo alguém que eles amam. E essa família Uhum. precisa ser cuidada. E depois que o nosso paciente morre, se eu falei lá no início que o meu cuidado não é só com o paciente, mas também com a família, depois que o paciente morre, nós continuamos atendendo essa família enlutada, essa família que está passando por um processo de luto. Olha, que interessante, hein? Muitas vezes, as famílias, quando perdem alguém, ficam abandonadas pelo sistema de saúde, Uhum. pelo médico do SUS, independente, Uhum. pelo hospital, eles acabam não tendo mais vínculo. Uhum. Nós entendemos que essas famílias precisam ser cuidadas. Então, Uhum. pergunta, tá bem, mas como é que vocês fazem isso na prática? Né? Então, na É. segunda-feira,
nas segundas-feiras, nós temos grupo de familiares enlutados dos adultos. E nas terças-feiras, grupo de familiares enlutados que perderam crianças. E aí nós podemos acompanhar esses familiares que estão passando por um momento de luto. Surpreendente, hein? Existe uma meta, não sei se a pergunta que eu vou fazer vai ser certa, tá, João? Me corrija aí. Existe uma métrica do familiar que perdeu alguém, né? A família que perdeu alguém. Existe uma estimativa de tempo que a pessoa permanece nesse acompanhamento, participando desses grupos aí? Certo. Então, assim, Fabinho, sobre o tempo de participar do grupo, o grupo ele não é um grupo de tratamento, tá, de luto, porque, só para, então, falar um pouquinho de processo que nós passamos quando há um rompimento de um vínculo. Então, quando eu tenho o rompimento de um vínculo, e pode ser por morte, tá? Eu vou passar por um período de luto, que isso é absolutamente esperado e fisiológico, saudável. Uhum. A minoria das pessoas acabam desenvolvendo o que a gente chama de luto complicado, que aí é um luto que necessita de tratamento, tá? Mas isso é a minoria dos pacientes. Os nossos grupos, eles não são para tratar pacientes com luto complicado. Eles são um grupo de acolhimento de familiares enlutados. Quando a gente identifica algum familiar que precisa um acompanhamento para tratamento de luto complicado, aí a gente encaminha, né, para o tratamento com algum psicólogo. Entendi. Dos profissionais que fazem. Mas tem uma outra questão, então vou aproveitar o gancho aí falando de tempo, que é uma pergunta que me fazem muito seguida, assim, tá bem, mas e quanto tempo dura o luto? Essa pergunta eu e ninguém tem uma resposta, até porque cada um pode e vivencia a sua experiência de luto de uma maneira. Tá? O que a gente trabalha e o nosso objetivo com o paciente, com o familiar enlutado, é para que ele possa deixar de ser luto, ou seja, de vivenciar aquele sentimento de luto e possa, com o tempo, apenas ter luto ou ter alguns sentimentos de tristeza, de saudades, que isso vão acompanhar quem perde uma pessoa amada pelo resto da vida. Exato. Ou seja, ao longo do tempo que o enlutado possa ressignificar ou dar um significado para aquela perda e, com isso, possa voltar de uma maneira diferente, porque ninguém volta da mesma maneira depois de uma perda, mas possa retornar a sua vida. Exatamente. Até olhando o calendário aqui para até fazer um adendo aí para ti, né? Semana que vem completam 90 dias que a minha mãe faleceu. E eu acompanhei, né, a internação da minha mãe nos últimos 12 dias de internação dela. Ela vinha de uma sucessão ali de cerca de 1 ano e meio de alguns AVCs que ela teve, né, nesse período de 1 ano e meio. E o último que ela teve exigiu uma intervenção cirúrgica nas carótidas, sendo que uma estava totalmente obstruída e a outra parcialmente obstruída, né? E existiam complicações ali no procedimento, ela veio a ficar em coma induzido, né? Um monte de questão e devido a outras complicações de saúde que ela teve, ela veio a óbito, né? E dia 9, semana passada, foi aniversário dela, seria aniversário dela. Ela estaria completando 67 anos. Mas aí, né, tu acabaste de mencionar aí a questão do comportamento, né, que varia muito de enlutado para enlutado, né, João? E aí vem todo o histórico por trás desse familiar também, e também da pessoa que partiu, né, na questão da espiritualidade, na questão do afeto, na questão de convívio social, na questão da interação que tu tinha com o familiar, a intensidade, né, todas essas coisas assim, e que isso, e todo esse montante, né, é todo o contexto, né, que faz a diferença no processo de luto. Que, para mim, não vou dizer que foi melhor ou pior, porque não existe processo melhor ou pior, né, que cada pessoa é um universo em si, mas que, para mim, o contexto foi totalmente diferente,
né, do nosso luto, e que, por exemplo, o meu irmão já foi algo mais complicado, né? O dia do aniversário da minha mãe, semana passada, para o meu irmão foi bem complicado, né? E realmente, eu acolho com muito carinho essa questão assim de que não há como medir o tempo de um processo de luto, né? Porque existem outras questões a serem trabalhadas e, como tu falou, quando existem essas questões mais profundas, encaminha para alguém que vai fazer o tratamento específico para isso aí, né? Isso. Perfeito, Fabinho. Perfeita a tua colocação. Né? Falando, eu acho que aproveitando, e eu separei isso aqui, sem nós termos combinado, faz todo sentido. Eu separei um livro para. Esse livro é de um psiquiatra chamado Colin Parkes, tá? Que é um dos maiores pensadores e escritores sobre luto. E eu gostaria só de pedir licença para ler o início da introdução do livro, porque eu acho que faz também muito sentido com isso que tu fala da intensidade do vínculo e o quanto isso tem influência no luto. Tá? Então, o Colin Parkes fala assim, ó, para a maioria das pessoas, o amor é a fonte de prazer mais profunda na vida, ao passo que a perda daqueles que amamos é a mais profunda fonte de dor. Portanto, amor e dor são duas faces da mesma moeda. Não podemos ter um sem nos arriscar ao outro. Ou seja, quanto mais nós amamos, mais nós vamos sofrer nesse rompimento de vínculo. São faces, amor e dor são faces da mesma moeda. Isso eu acho que é muito importante nós entendermos, até para nós pensarmos que, por exemplo, uma mãe ou um pai que perde um filho de forma prematura e inesperada, e que talvez seja o maior amor que possa ser experimentado por alguém, o amor de um pai e de uma mãe aos filhos, sim, essa mãe e esse pai provavelmente e certamente, não provavelmente, certamente terão um tempo para assimilar e para ressignificar esse momento diferente de alguém que tem uma perda onde o vínculo é menor ou diferente. Então, quanto mais nós amamos, mais nós vamos sofrer com a perda. E isso tem que ser entendido como algo absolutamente esperado e normal. A nossa sociedade, hoje em dia, nós temos uma cobrança muito grande de que todo mundo tem que estar bem o tempo todo. E muitas vezes nós vemos, e eu atendi já várias mães, que o grande problema é que elas não lembram de nada, de nenhuma despedida que elas fizeram ao filho morto, ao filho depois de ter falecido, porque elas foram praticamente sedadas durante o tempo todo, imaginando que isso iria diminuir o sofrimento dessas mães. A famosa questão assim, vamos dar uma medicação para ele poder passar por esse momento. Sendo que a dor da perda é algo absolutamente natural e que vivenciar a dor vai nos ajudar a construir um significado para aquele momento e depois, mais adiante, podermos elaborar esse luto. A famosa, dentro de algumas imersões, aí, cursos que eu pratico, né, voltado à área de espiritualidade, eu toco de uma maneira sucinta, carinhosa, a questão do luto, né? E principalmente por causa dessa interação aí, na espiritualidade a gente trabalha a questão do perdão, né, e tal, então a gente tem que ter a noção do processo de luto também. E eu critico, e sempre acredito que eu vou criticar a famosa frase que se fala uma das famosas frases que se fala em velórios, né? Que, óbvio, daí a gente não vai condenar quem também fala essa frase, que fala no bom sentido, né? Fala sem pensar, mas é a famosa frase do seja forte, essa exigência social, né? Que tu tem que ser forte. E, na minha opinião, como teólogo, como trabalhador da espiritualidade e tal,
naquele momento, a única coisa que tu não precisa ser é forte, né? Tu tem que deixar tudo sair, né? Tu tem que deixar tudo sair. Bem pelo contrário, né? Tu mostrando que tu é capaz de liberar os sentimentos ali que estão, talvez, reprimidos, né? Não vamos entrar na questão psicológica. Tu deixando liberar tudo aquilo ali, já é um grande passo para tu trabalhar um pouco melhor esse processo de luto, né? Então, essa força exigida pelo meio social, né? Tu tem que ver o que era a relação tu e aquela pessoa que está ali se despedindo na homenagem final, né? O restante, a opinião dos outros é a opinião dos outros. Alô, João? Oi, Não escuta? Fabinho. Não escuta, né? Só para explicar para o pessoal aí que está assistindo a gente por que o João me chama de Fabinho, tá? Deixar bem claro. Porque acho que 2000 e quanto tu falou? 2004 tu falou, né, João? Que tu fez o cenáculo, né? 2003. 2003, olha aí, tá? 2003, 17 anos atrás. 17 anos atrás, eu era 20 quilos mais magro, era pequenininho, então me chamava de Fabinho lá no movimento, lá da igreja, lá dos retiros, lá da espiritualidade. Então ficou, né, o estigma do Fabinho, né? Mas eu acolho com muito carinho, né? Sinal que a pessoa que me chama de Fabinho é porque eu tenho um vínculo afetivo, né, que independente do meio onde nos encontramos, nós temos esse vínculo afetivo, né? Quem sente a vontade de chamar de Fabinho, também sinta-se, né? Fechando o parêntese, né, João? Aproveitando aí, daqui a pouquinho vai acabar nosso tempo, porque o João tem um compromisso daqui a pouco, tá? Eu vou ter que te fazer uma pergunta aqui, eu vou te repassar uma pergunta, Tá, e vou mais que pode falar. Eu só quero falar uma última coisa, então, antes das perguntas, se tiverem Sim, mais uma. vai lá. Tu tocou na questão do... Tá escutando? Não te ouvi, Pani. Tá escutando agora? Sim, pode falar. Tá. A última coisa que eu acho muito importante a gente comentar, tu falou sobre a questão do velório, de frases prontas, etc. Uhum. Os rituais de despedida, e muitas vezes na nossa sociedade passa pelo velório, são momentos muito importantes para elaborar essa perda, para poder realmente, né, estar autorizado a chorar a perda. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos passando há alguns meses por um momento onde famílias perdem os seus entes queridos e não podem se despedir deles. Onde os rituais de despedida estão impedidos por causa da pandemia. Então, impedidos pelo menos fisicamente, e aí as famílias estão buscando outros meios de poder se despedir nesse momento de pandemia. Agora, não podemos deixar de pensar o quanto isso vai no futuro nos trazer, né, influenciar uma sociedade toda e milhares e milhares de famílias enlutadas que não puderam se despedir. Bom, e de certa forma tu já previu a pergunta que eu ia te fazer, né? Eu até ver se eu consigo compartilhar aqui para ti, ó, tu consegue ver na tela. Ó, é como preparar a família para o luto, né? Nesse período de pandemia que a gente está vivendo, né? Eu vivenciei esses dois contrastes aí, duas realidades eu vivenciei, né? Porque lá na região onde minha mãe morava em outro estado, 300 e poucos quilômetros de onde eu moro, e lá não tinha a grande disseminação ainda, né, de infectados, coisas, restrições do poder público e tal. Então, nós conseguimos fazer o velório dela no salão da igreja, num espaço bem amplo, né, bem ventilado e tal. As pessoas vinham, cumprimentavam e iam embora, né. Mas aqui em Veranópolis, que é onde eu moro, já está restrito isso aí, né. As pessoas têm velório ali de 2, 3 horas, quando tem velório, e já tem que sepultar, né? E eu não consigo me colocar no lugar de um familiar que está passando por isso, né? É uma questão complicada. E como tu mencionou, como que vamos olhar isso futuramente, né? Porque sentimento e emoção reprimido, uma hora volta, né? De diferentes formas aí, então, né?
E não sei se, eu acho que tu não mencionou lá no início, quando tu contou do teu trabalho, mas uma das tuas atividades aí é cuidar de setor de pessoas do Covid, né? Sim. Né? E aí tu consegue observar essa questão aí da despedida repentina de um familiar aí da pessoa que foi infectada e teve que partir, né? Como que está sendo essas reações desse pessoal? Então, Fabinho, olha só que coisa mais curiosa, difícil muitas vezes. Assim. Eu falei até agora sobre cuidado paliativo e o quanto que é importante o cuidado com... Tá escutando, Fabinho? Sim, pode falar. Então, até agora eu falei do cuidado paliativo, o quanto que no cuidado paliativo nós entendemos que a família precisa ser cuidada e o quanto eu faço isso diariamente. Ao mesmo tempo, eu sou intensivista, que é um médico especializado em UTI, e eu trabalho em duas Uhum, UTIs, só atendem pacientes com coronavírus. Então, ao mesmo tempo que eu sei da importância que é esses familiares poderem se despedir ou poderem estar junto com os familiares na UTI, eu trabalho em locais onde, no momento que o paciente entra, a família não tem mais contato com aquele paciente e que muitas vezes, infelizmente, o paciente não consegue melhorar e eles sequer podem fazer uma cerimônia de despedida do paciente. Então, uhum, a gente tenta lidar com isso. Nós, primeiro, ligamos, o nosso contato com as famílias é diário, com todas as famílias por telefone, onde a gente tenta ao máximo acolher essas famílias e passar as informações. É claro uhum, que isso é muito diferente da família ir visitar o paciente, mas uhum. não podemos expor as famílias todas a um risco de entrar num local altamente com alto nível De infectado, né? de poder se infectar. Então, nós tentamos dessa maneira acolher o máximo por telefone. Pacientes que estão mais acordados ou que já estão melhor, em melhor estado de saúde, a gente faz videochamada. E aí é o paciente, nós temos um celular na UTI, onde a gente utiliza videochamada para a família falar com o paciente. Uhum, uhum. Ah, muito. Bom, é uma alternativa, né? Infelizmente. Agora é um momento, assim como lives e reuniões, né, por Zoom e por Google Meet, etc., passou a ser realidade, a Sim, comunicação também modificou e a gente tem que se adaptar à nova realidade. é verdade. É isso aí. Graças a Deus temos esses recursos aí, né? Verdade. Passamos bom uso para, infelizmente, até para isso, né? Para esse tipo de despedida aí, né? Mas entre ter o nada e ter essa alternativa, levantar as mãos para o céu e agradecer por ter essa alternativa, Verdade. né? Ah, João, tu mencionaste na questão da equipe, né? Que faz parte de cuidados paliativos, né? Quem pode trabalhar, quem pode ter uma formação em cuidados paliativos? É somente pessoas ligadas à área da saúde ou alguém que queira ser um voluntário nessa área, assim, pode se disponibilizar, pode ter uma formação? Entende? Certo. No Brasil, nós temos diferentes tipos de formação. Na verdade, no mundo, diferentes tipos de formação. Então, existem formação específica para profissionais da saúde. Só para dar um exemplo, então, na equipe da Santa Casa, nós temos. Tomara que eu não esqueça de ninguém, senão o pessoal vai puxar a orelha amanhã. Mas vou tentar lembrar de todo mundo: médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, dentista, padre, acho que basicamente são esses. Devo ter assistente social, Uhum, basicamente esses. Então, eles são todos profissionais que trabalham com farmacêutico, a Luana, farmacêutica, então todos esses trabalham conosco. Mas existem sim dentro do cuidado paliativo serviço de voluntariado, existe cursos para capelão em cuidado paliativo, tá? Então uhum, não necessariamente, assim, para trabalhar com cuidado paliativo, para fazer uma especialidade, sim, é uma área da saúde,
Porém, nós precisamos, e nos ajuda muito, voluntários e outros profissionais que não são da área da saúde, mas dispostos a olhar para esses pacientes e essas famílias que estão passando por sofrimentos. Muito bom. Então, são diferentes áreas aí, né? Dá para olhar com mais carinhosamente, né? Vamos trazer para outros municípios isso aí também. É interessante. É interessante. Quem quiser saber um pouco mais, João, sobre cuidados paliativos, o que tu indica aí de canal para acompanhar, para se informar? Olha, no Brasil, então, nós temos uma academia nacional, que é a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, ANCP, que é só colocar no Google e vocês vão ter bastante material para ler nesse site. E existem vários colegas que têm livros e têm depoimentos no YouTube, onde a gente hoje em dia consegue bastante material para informação, tá, na internet. Mas o nosso site oficial da Academia Brasileira é ANCP, Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Academia Nacional de Cuidados. Vou deixar aqui na área de comentários. Paliativos. Tá? Quem quiser saber um pouco mais, para fazer uma pesquisa diretamente do Google, né? João, vou ter que te agradecer, né, pelo teu tempo. Tenho um compromisso aí daqui a pouquinho, né, com o pessoal aí da tua área, tá? E agradecer a tua disponibilidade, né? Agradecer a Deus que conseguimos encaixar um horáriozinho aí na tua agenda, né? Que é corrida, turbulenta e tal, né? Desejar cada vez mais sucesso aí, esse teu empenho, né? Ainda mais agora, nesse momento aí de incertezas que todos nós estamos passando, né? Até quando vai durar? Teremos uma vacina definitiva? Não teremos, né, e tal, né? Onde não só o teu trabalho como médico, na questão de acompanhamento fisiológico, mas nesse paliativo, que é o espiritual, psicológico, social, familiar, é importantíssimo, né? E que mais e mais pessoas tenham esse carinho, esse olhar com delicadeza, né? Porque o ser humano não é só aquele corpo que está ali na frente, né? Ele é muito mais, né? E aí, quando a gente compreende esse muito mais, essas outras dimensões que nós temos, nós realmente estamos falando em ser humano, tá? Se quiser ter algumas considerações finais aí, fica à vontade. Não, Fabinho, acho que tu, com essa tua fala, tu me representou muito bem, assim, falou muito do que eu penso. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de conversarmos sobre isso. Talvez o que a gente... Para encerrar, eu vou trazer uma frase que eu lembrei agora, principalmente pelo que tu falou, assim, do ser humano, que é uma frase que diz assim: nunca a medicina avançou tanto nos seus métodos diagnósticos e tratamento, e nunca o ser humano enfermo foi tão mal atendido. Nós temos tantas pessoas saindo insatisfeitas dos atendimentos com profissionais de saúde, porque muitas vezes o que é cuidado é a parte física apenas. Eu digo apenas e apenas em letras maiúsculas, porque nós temos sim que olhar para o ser humano como pessoa e entender que há muito mais do que as questões físicas para serem cuidadas. Então, prazer falar contigo e com todo mundo que está nos acompanhando, e muito obrigado mesmo mais uma vez. Joãozinho, vou chamar de Joãozinho aqui também, tá? Joãozinho, forte abraço, fica com Deus, né? Que tuas mãos, teu coração, tua cabeça sejam cada vez mais iluminados aí, que se espalhe para toda a equipe que te acompanha nesse trabalho aí, tá bom? Muito Sucesso, obrigado. irmão. Um abração. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.